Pânico nos mercados. Trump derruba bolsas mundo afora. Bolsas de valores derretem. Investidores perdem milhões de dólares. Assustado, né? Sabe por que você está assustado? Porque você acha que você é investidor, mas você é trader. Calma, calma, que eu te explico. Bem-vindo, você que chegou aqui no canal e não me conhece, eu sou o professor Edu Becker, professor da B3, professor em cursos de pós-graduação e MBA em faculdades aqui do Brasil, em São Paulo, investidor e agora blogueirinho de finanças. Eu vou te explicar. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu estava dando uma olhadinha no noticiário, YouTube, esse tipo de coisa, e olha o que eu achei aqui. Dá uma olhada. Toda vez que tem uma crise, é sempre o mesmo padrão. Perceba, olhe no passado, é sempre a mesma coisa. Apareceu uma crisezinha e aparecem os arautos do apocalipse, os anjos tocando as trombetas. Olha, o apocalipse chegou. Aí o que você vê aqui, ó? Dia do terror, tarifaço de Trump derruba os mercados mundo afora. Esse aqui é o arauto do apocalipse. Trump, o maluco, já desqualificou, cara. O maluco do topete laranja. Edu, você fala isso, você nem topete tem. Pode ser. Ó, pânico no planeta. Aí bota um cara olhando pro celular desesperado com a perda de dinheiro, né? Aqui, ó, aí já bota um idoso aqui para você pensar, nossa, no fim da vida, se acontece um negócio desse, eu perco tudo, meu Deus. O pânico tomou conta do mercado, né? Aqui, ó. E aí bota uma foto do Barsi, um investidor. Ora, se o Barsi está falando em crise mundial começando, vamos olhar isso aqui, né? Pânico no mercado, Trump apavora, colapso mundial à vista. Cara, na boa. Só tem dois tipos de gente que coloca esse tipo de pânico, espalha esse tipo de pânico no mercado. Ou é alguém que vai ganhar like, vai ganhar seguidor, vai ganhar visualização, remuneração, monetização do YouTube, ou é alguém que está por trás do seu medo, que vai ganhar dinheiro comprando coisas que você vendeu no fundo. Aí, ó, dólar vai a 5,92, novo dia de... Olha as palavras, pânico. Mercados globais, hora de mirar nos FIIs, tá vendo? Não, venda ações e compre FIIs. Olha o conselho. E aí, tudo isso, né, é medido, a métrica é o índice Bovespa. Eu vou te explicar por que você é trader e você não é investidor. Né? Tem mais aqui algumas coisinhas, tal, né? Nova ordem mundial, tal. Ah, olha isso aqui, ó. Agora há pouco, antes de eu começar a gravar isso aqui, ó, eu fui olhar no Twitter, aqui, ó, breaking news, né? O S&P 500 coloca 5 trilhões de dólares em 20 minutos, quando, no momento que o presidente, né, fala que ele considera uma pausa de 90 dias nas tarifas, né? Aí embaixo o outro aqui, ó, não, ninguém na Casa Branca está sabendo de 90 dias nenhuma, né? A Casa Branca não confirmou, né, o comentário atribuído a esse cara aqui. Aí esse aqui vem, ó, a Europa diz que está pronta para negociar tarifas. O que acontece? O mercado, ele quer que você gire. Quanto mais você girar, mais o mercado fica feliz, mais o dinheiro é transferido de você para o mercado. E, como eu estava dizendo, né, a gente mede a bolsa aqui pelo IBOV. O índice Bovespa é o rei. Mas vamos dar uma olhadinha. Eu costumo dizer que o índice Bovespa não serve para o investidor pessoa física. Investidor. Vamos lá, vamos ver isso. O índice, eu sempre digo que o índice Bovespa é um índice de liquidez. Então, eu fui no Google e perguntei assim, o índice Bovespa é um índice de liquidez? Sim, o índice Bovespa é um índice que considera a liquidez das ações, ou seja, a capacidade de compra e venda rápida. Se você olhar o índice Bovespa, quase metade dele é composto de Petro, Vale e bancos. Tem uma Ambev lá no meio, mas é basicamente Petro, Vale e bancos. Então, se a sua carteira de investimento não é concentrada em Petro, Vale e bancos, o índice Bovespa já não começa a servir muito para você. Como ele é um índice de liquidez, lá dentro estarão as empresas que têm maior liquidez. Como que uma empresa tem liquidez? Quando muita gente compra e vende, compra, vende, compra, vende, ou seja, gira. Então, o índice Bovespa, ele é um índice de giro. E por que ele é assim? Quem que calcula o índice Bovespa? A B3, que é a bolsa, a única bolsa de valores que nós temos aqui no Brasil. E aí eu fui dar uma olhadinha no balanço da B3. Então está aqui um balanço, não é um balanço completo, né? Mas são os últimos 13 anos
de B3. Então, eu tenho aqui a receita. Olha, em 2012, né, a receita era 2 bi, já está em 10 bi. Veja como cresceu a receita. Né? Lucro operacional, aqui, EBITDA, crescente, com uma margem bastante gordinha, aqui, ó, 60%, 70% de margem operacional. O lucro líquido também não é de se jogar fora, aqui, ó, 40% de lucro líquido, 45% de lucro líquido, e o patrimônio da empresa crescendo com o ROI, recentemente, acima de 20%. A B3, ela é uma empresa listada em bolsa, você pode ficar sócio da B3. Uma empresa que está listada em bolsa, ela quer crescer. Como é que ela cresce? Vendendo. E o que a B3 vende? Ela ganha dinheiro com várias coisas. Está aqui. O que a B3 faz para ganhar dinheiro? Ela vende lá tecnologia, dados, links de internet, os serviços de cotação e etc. Mas, 60,2% do que a B3 ganha é de segmento listado, ações, você comprando, você vendendo. Quanto mais você compra, quanto mais você vende, mais ela fatura, mais ela cresce, mais ela enriquece. Então, ela criará um ecossistema, já que ela é a única e ela tem um monte de gente debaixo dela, ela vai criar um ecossistema que incentiva o giro. E aí, corretoras e assessores, influencers, um monte de gente vai falar, não, gire, gire, gire. Tudo isso para fazer com que você fique em pânico, você fique assustado e venda no fundo. Porém, se você é investidor e não um trader, o que é o trader? O trader é o cara que compra num preço para vender um pouco mais caro. Trader em inglês significa comerciante. Então, o exemplo que eu sempre dou, eu sou vendedor de celular. Eu quero comprar esse celular por R$600 para vender por 1.000, 1.200. Eu não quero ficar com o celular, eu quero vender, eu só quero lucro. Agora, pensa bem, se eu comprei uma ação por 10, quando chegou nos 15 eu vendi, quem foi que comprou de mim? Será que talvez alguém que acha que ela vai subir dos 15 para os 20? Agora, se essa ação vai subir dos 15 para os 20, por que você vende? Né? Se ela vai subir mais. Né? Então, não faz muito sentido, até porque a gente não prevê o futuro, a gente não sabe se a ação vai subir ou vai cair. Porém, uma empresa, que é o que está por trás daquela ação, ela é feita para dar lucro. E conforme ela aumenta o faturamento, ela aumenta o lucro. E ao aumentar o lucro, aquele dinheiro que veio do mercado, que virou lucro, aumenta o valor da empresa. E, portanto, você pegar o valor da empresa, dividir pela quantidade de ações, se o valor sobe e a quantidade de ações permanece a mesma, né, o valor da ação sobe. Ou seja, a cotação da ação sobe lucro, segue o lucro. Então, perceba aqui que o mercado passa por crise o tempo todo, principalmente o mercado brasileiro. Olha aqui, governos militares, fim da paridade ouro-dólar, Geisel, Figueiredo, crise do México, governo Sarney, moratória, plano verão, plano Collor, aí vem Itamar Franco, primeira gestão do FHC, depois crise da Ásia, crise das bolhas.com, crise do ano 2000, crise da Rússia, fundo FHC 2, aí vem o Lula. Aí tem a crise de 2008, aí vem a Dilma, cara. Aí Dilma Temer, aí entra o Bolsonaro, greve dos caminhoneiros, aí vem pandemia. A toda hora você tem crise. E aí o que você olha? Você olha para isso aqui, o que você enxerga? Um mercado que no longo prazo só sobe. E aí o mercado fica te assustando com quedas, né? Nossa, caiu para caramba, não sei o quê. Deixa eu mostrar para você as quedas aqui, No momento de gravação disso aqui, 7 de abril de 2025, 14 horas e 4 minutos. Dá uma olhada nisso aqui, Isso aqui é bolsa caindo, Aqui, de sexta-feira, hoje é uma segunda-feira, aqui, ele chegou a cair 5,6%. Aí você fala, nossa, realmente derreteu. Não, mas pera, 5% é derretida? E essa queda aqui, de 14%? É mais que 5%. E essa outra aqui, que foi um tempão caindo, chegou a cair 11%. Aí, peraí. A notícia que estamos falando é que bolsa está derretendo 11%. Não, mas tem lugar no mundo que está caindo 10%. Beleza, mas olha aqui, 11%. Olha essa queda aqui, 21%. Então, até que 11% não é muito, né? Teve queda de 21%. Teve queda de, aqui, 23%. Olha na Covid aqui, Da Covid, que foi aqui em março, né? Até aqui, caiu 42%. 42%. Eu nem contei, daqui do topinho para cá,
que foram 48%. Agora, dá uma olhada aqui, ó. 22%, olha essa queda aqui, ó, com um tempão caindo aqui, ó. 36%, opa, aí já está grande, né? Peraí, vamos ver aqui, ó. Olha essa queda aqui, ó. 24%, nossa, teve queda grande aqui, ó. Vamos ver essa aqui, ó. 34%, mas essa foi boa, aqui, ó. 2008, olha quanto que caiu. 70%, nossa! Não, até que 5% não é muito não, né? Aqui, ó, outras quedas aqui, ó. Isso aqui, ó, 67%. Aqui, 62%. Por que essas não parecem tão graves, né? E você acha 10%, 15% muito? Porque você não lembra dessa. Aqui, em 94, você não tinha nem nascido, talvez, né? E o que ficou para trás, a gente não lembra. Então, a gente olha para uma quedinha dessa aqui e a mídia colocando um monte de pânico em você, assustando, olha, o mundo vai acabar, apocalipse, você viu os termos, né? Afundou, apocalipse, nova ordem mundial, para você ficar assustado e vender no fundo, em pânico. Agora, se você vende no fundo em pânico, deixa eu voltar ali para aquele quadro lá que eu estava mostrando, onde você vende? Onde que você vende? Você vende aqui, ó. Você vende aqui no fundo, você vende no fundo, vende no fundo, vende no fundo, vende no fundo, vende no fundo. Aqui, ó. Ao passo que quem comprou e ficou quieto, opa, errei o símbolo aqui, de uma seta. Quem comprou e ficou quieto, só ganhou. O mercado premia quem compra e fica quieto. Então, eu comecei o vídeo falando que você é investidor e não trader. Vamos ver as diferenças, vamos ver como a gente se enquadra aqui. O que o investidor faz? O investidor é a pessoa que compra um ativo e vive da renda daqueles ativos. Eu vou dar um exemplo com galinhas. O investidor compra galinhas e vive da venda dos ovos. E quando ele tem ovos sobrando, ele compra mais galinhas. Então, ele aumenta o patrimônio dele, que gera a riqueza dele, que são ovos. Quanto mais galinhas, mais ovos. O trader, ele compra um pintainho, um franguinho de leite lá, engorda e vende a galinha adulta. Ou seja, o trader é um comerciante. Ele tem uma renda ativa aqui, ó. Então, você quer ser trader no mercado financeiro? Trader de verdade? Então, você tem que adquirir as habilidades que fazem de você um trader. Lembrando que o trader, ele é uma profissão, não é uma coisa que você faz no final de semana, não é uma coisa que você faz de domingo, né? Para ser trader de verdade, né? O aprendizado é difícil, demorado, requer controle emocional violento. Cara, é muito difícil. Você não pode panicar, você não pode ficar com medinho, você acaba fazendo bobagem e perde dinheiro, né? E é um trabalho. É uma profissão. É como ser engenheiro, advogado, arquiteto, motorista. É uma profissão. Eu sou trader. Eu vivo disso. Eu vivo 24 horas do meu dia pensando nesse troço. Não vá acreditando nessa conversinha de youtuber aí, não. Eu trabalho 2 horas por dia e fiquei rico. Não é assim. Você não sabe o que está por trás das pessoas e o quanto dinheiro essa pessoa tem. Porque precisa de bastante capital para você ganhar dinheiro com trade. Day trade, então, esquece. Day trade é feito para tirar dinheiro de você. Senão, não existiria a RLP nas corretoras. Por que eles fizeram isso? Porque sabe que day trader perde, 90% perde, então eles vão ficar com esse dinheiro, né? Tem tensão, tem adrenalina, tem medo, tem euforia, né? É arriscado, a maioria perde, né? A taxa de sucesso é muito baixa. E é a longo prazo. Por quê? Porque se você tem muito dinheiro, a última coisa que você vai fazer na vida é day trade, né? Quem tem muito dinheiro faz outras coisas. O day trader, ele vai porque ele não tem grana e a única chance dele é a alavancagem. E é isso que faz ele perder dinheiro. Já o investidor, primeiro que é fácil. Ser investidor é bastante fácil. Dá para começar com pouco dinheiro. Claro que você não vai muito longe com pouco dinheiro. Você ganha dinheiro com aporte e com tempo. Mas você tem tranquilidade, você tem paz, você tem controle, você consegue viver sua vida. É renda passiva, não é renda ativa, de modo que você não precisa dedicar muitas horas da sua vida para cuidar dos seus investimentos. Tem um risco muito mais baixo, porque o investidor, ele compra participações em empresas. Ele não compra ações, ele não compra ação a R$10. Para ele é importante comprar barato, porque quanto mais barato ele compra,
mais ações ele compra. Na verdade, nem são ações, né? Participações em empresas. Mais sócio ele fica. E o longo prazo, ele oferece para você uma altíssima taxa de sucesso, né? A cabeça do trader é comprar num preço e vender mais caro. E quando cai, ele acaba vendendo em prejuízo. Então, ele está sempre patinando, para cima, para baixo, para cima, para baixo, né? E a perspectiva também. Bolsa é longo prazo para qualquer um. Mas o Soros é trader e ficou milionário. Sim, mas o Soros começou trabalhando numa corretora e ficou ficando bastante conhecido e famoso, até que ele juntou com um sócio, pegou um monte de clientes dessa corretora, falou, olha, vou abrir aqui o meu fundo. Os caras que confiavam nele trouxeram dinheiro e ele começou com 12 milhões de dólares. E aí, claro, talentosíssimo, começou com bastante dinheiro, porque trade exige capital, ele ficou realmente bilionário, 44 bilhões de dólares ficou sendo a fortuna dele. Mas ele começou com 12 milhões de dólares. Ele não começou fazendo day trade com 10 contratos de mini índice. Não é assim que funciona. Então, se eu puder dar uma dica para você sobre investimento, primeiro, esquece trade. Quer fazer? É divertido? É um hobby? É um game? Pega um pouquinho de dinheiro e vai lá brincar, vai brincar de trade. Quem sabe você descobre que você tem um talento inato e consegue crescer um pouquinho, mas bilionário você não vai ficar. Então, minha sugestão, tenha uma carteira de longo prazo. O seu patrimônio não é uma quantidade de dinheiro enorme que você tem. O seu patrimônio é, na verdade, formado por participação em empresas. Quanto mais ações você tiver, que é o jeito que você tem de ficar sócio de grandes empresas, quanto maior essa participação, mais patrimônio você tem. Então, crie uma carteira. Não que você queira, sei lá, fazer trade por algum motivo, mas crie uma carteira de longo prazo, porque isso vai fazer total diferença lá na frente para o seu eu para daqui a alguns anos, 10, 20, 30, sei lá que idade você tem hoje. Mas então, dicas. Diversifique, não tenha uma única ação, não concentre tudo numa coisa só, diversifique. E aplique os proventos na fase de construção da carteira. Lembrando que no nosso mercado, que está muito sujeito à crise política, notícia, esse tipo de coisa, na média, metade do crescimento, do ganho de capital de uma empresa, de uma ação, é por conta dos dividendos. Então, escolha empresas que paguem bons dividendos e reaplique esses dividendos. Então, que empresas são legais para você construir uma carteira? Empresas de setores resilientes. Edu, o que é setor resiliente? É aquele cuja sociedade, cuja economia não consegue viver sem. Por exemplo, bancos. Não se vive sem banco. Energia elétrica. Não se vive sem energia elétrica, sem água, saneamento, telefonia. Edu, não se vive sem petróleo. Sim, mas petróleo, né, minério de ferro e esse tipo de coisa são setores cíclicos. Conforme a economia vai bem ou vai mal, as empresas vão bem e vão mal. E você vai perceber que essas empresas elas têm uns gráficos, uns preços que caem muito, aí sobem muito. Então, se você não tem estômago para aguentar essas quedas, essa volatilidade e acabar vendendo no fundo em pânico, você não tem estômago para isso, pega empresas mais calminhas, realmente, né, como banco, seguradora, telefonia, esse tipo de empresa, saneamento, né? Procure empresas que tenham receitas crescentes ou estáveis, né? A empresa não cresce para sempre, tipo a Ambev, né? Cresceu bastante, uma hora que ela deu uma estabilizada, mas continua tendo receita, vende bem, é uma ótima empresa, tem lucro consistente, né? E tem dívida equilibrada, aquela dívida que é pagável. Tem empresas que não têm nem dívida. Você pega uma empresa como a VEG, ela não tem dívida, né? Ou seja, tem um pouco de dívida, toda empresa tem, mas ela tem no caixa muito mais do que a dívida total dela. Então, dívida equilibrada. Algumas empresas têm mais dívida do que caixa, mas você olha o faturamento, a história dela, ela sempre consegue pagar. E escolha a empresa que tem pagamentos de proventos. Então, tenha um programa de compras regulares, tenha critérios para selecionar a boa empresa e faça compras regulares. Quando não tiver nenhuma atendendo o seu critério, coloque na renda fixa, né? Renda fixa com uma liquidez rápida, porque de repente aquela empresa entra no critério e você compra essa empresa. Que nem agora, que o mercado está caindo, tem ótimas empresas que estão caindo para caramba. Para caramba não, né? 4%, 5%. Se você olhar aqui, ó, eu dei uma olhada aqui, isso aqui é Ibov. Dá uma olhada aqui, ó, tá vendo? Eu vou classificar por queda. A empresa que está mais caindo é a Magalu.
né? Depois Petro 3 e quedas de 5%, 4%. Aqui, ó, Lojas Renner caindo 3%. Quedas pequenas, não são grandes quedas, não. A gente já viu aí, né, um pouco mais para trás desse vídeo aí, quedas grandes. Tem algumas que estão até subindo aqui, ó. Dexco, CSN, Cirela, Alpargatas, VEG está subindo. Tem empresas, ó, a IRB, se bem que a IRB não é lá tão recomendável por enquanto, né? SLC Agrícola, que é uma ótima empresa, 2,27, né? Tem um programa de compras regulares para aproveitar essa sua reserva de oportunidade e aportar quando a oportunidade aparece. E, principalmente, fique longe do burburinho, saia do burburinho, porque quanto mais você fica escutando essa noticiaiada aí de vai cair o desespero, quando você olhar notícias que tem pânico, medo, coisa negativa, derrubou, caiu, despencou, esse tipo de palavra, esquece. O mercado sempre foi e sempre será assim um mecanismo de transferência de dinheiro dos impacientes, aqueles que ficam afobados, assustados e ansiosos, para os que têm paciência e investem no longo prazo. Beleza? Aguardem os próximos vídeos que a gente vai falar bastante sobre o mercado de investimento nesse canal. Valeu! Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Comenta, compartilha, que você ajuda o canal a crescer. Valeu! É isso aí, até mais. Tchau. Fui!